Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu estive aqui hoje de manhã, né? Bem friozinho, né? Eu vim, parei aí, fechei tudo e comecei a orar. Comecei a caminhar por entre essas cadeiras, fui arrumando as cadeiras, fui orando e fui profetizando e fui pedindo e também fui falando com Deus, porque eu sei que estamos vivendo tempos difíceis. É bastante gente da igreja que não está vindo na igreja porque estão doentes. Algumas pessoas até estão aqui na igreja, mas estão na fase de recuperação, né? Desse mosquitinho aí que é tão pequenininho, mas que causa um mal muito grande. Eu quero começar hoje falando para vocês, queridos, não da dengue, não do mosquito, mas eu quero que a gente talvez coloque nesta noite o mosquito da dengue, a picada desse pequeno mosquito, como sendo o pecado. O pecado, queridos, é do mesmo jeito, é da mesma forma, talvez começa tão pequenininho, tão até bonitinho às vezes, mas depois o problema, a dificuldade, a luta, o mal que isso causa na vida do crente, o mal que isso causa na vida do homem de Deus e da vida da mulher de Deus é muito grande. É muito grande. Porque se nós formos olhar para aquele mosquitinho, todo pintadinho, né? Dá a impressão que ele vai nos picar e não vai acontecer nada. Mas em nome do Senhor Jesus, se ele já te picou ou não, independente disso, que a boa mão do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua família, e que se você foi infectado, que você consiga ser recuperado o quanto antes para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então os tempos são difíceis, os tempos são de provas, os tempos são de lutas, mas o nosso Deus continua o mesmo, fazendo milagre todo dia em nome de Jesus. Se eu fosse pedir para alguém aqui, ou para a igreja levantar a mão, quem já está vivendo o milagre, quem viveu o milagre nos últimos dias, eu tenho certeza que muita gente aqui levantaria a sua mão. Então que Deus continue gerando milagres e fazendo milagre na sua vida e na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito, e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, sou mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Amém, queridos? Amados e queridos irmãos, eu acredito que todos nós já ou lemos, ou estudamos, ou já ouvimos falar
sobre Ana, a mãe do profeta Samuel. A Bíblia diz que esta mulher, ela não poderia ter filhos porque ela era estéril. E existia uma segunda mulher deste mesmo marido, porque naquele tempo podia, né, o homem ter 2 ou mais esposas, de acordo com aquilo que ele conseguisse, né, bancar as esposas. E eu brinco, né, dizendo que hoje uma esposa só já não é fácil para a gente poder cuidar, para a gente poder, né, se entender ali. Imagina 2 ou 3, marido, você que está aqui, imagine 2 ou 3 dessa que você tem em casa. Não precisa expressar, não precisa cutucar, não precisa dizer nada, mas somente pense comigo. E eu estou feliz. Com a pastora Márcia, eu queria ter, igual ela, pelo menos mais uma meia dúzia. Só que não, estou brincando. Vai estar que ela está lá na tesouraria, né? Mas, queridos, então hoje não pode mais, hoje não tem mais condição. Mas naquele tempo, podia. 2 mulheres, 3 mulheres, tanto que nós vamos estudar aí um pouco sobre a vida de Salomão. Era 300 esposas e 700 concubinas. 1000. Ó, que número, o número 1000 é até bonito, né? Mas Salomão, para mim, a Bíblia fala que é o homem mais sábio da terra, mas não sei se é tão sábio assim, porque não é fácil. Brincadeiras à parte, querido, então, esta mulher chamada Ana, ela não poderia ter filhos. E a Bíblia diz o seguinte, que foi Deus quem cerrou a madre de Ana. A Bíblia diz que foi Deus é quem fez isso. Olha só que negócio, não é? Uma mulher que não poderia ter filho, não poderia engravidar, com dificuldade, com luta. A outra, a segunda esposa, poderia ter filho, deu vários filhos para Eucana, e ela não podia engravidar, porque a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Deus fechou a madre. Deus não permitiu, até um determinado momento, nós vamos ver aqui, que ela pudesse ter um filho. E a Bíblia diz que todo ano esta família subia para Siló para poder sacrificar ao Senhor. Como todas as pessoas subiam para o templo, para a igreja da época, no local, para poder fazer o quê? Sacrifício. Por que faziam sacrifício na época, pastor Pedro? Porque até então o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, não tinha nascido ainda, então o sacrifício era feito através de animais. Através de sacrifício de animais. Então eles subiam todos os anos para poder sacrificar no templo. Eu quero voltar com vocês aqui lendo alguns versículos para a gente poder, lendo e explicando aqui, para a gente poder entender aquilo que o Espírito Santo, ele quer tratar conosco nesta noite. E eu dei um tema nesta noite para esta pregação, e o tema é: Deus não vê como o homem vê. Amém, queridos? Deus não vê como o homem vê. Vamos lá, capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó: depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Vamos parar por aqui. O profeta Eli estava então dentro do templo, assentado em uma cadeira, encostado em um pilar. 2 situações nós podemos ver e nós podemos entender do profeta, do homem de Deus, está dentro do templo, assentado em uma cadeira. De repente, esta cadeira aqui poderia ser até alguma outra coisa, um trono, alguma coisa um pouco mais específico. Porque quando se entrava no templo que ia sacrificar, né? Então tinha alguns bancos, mas a maioria das pessoas não tinha onde se assentar. A maioria das pessoas se assentavam no chão. Tanto que quando nós pegamos aquela foto, né, daquele quadro da chamada famosa Santa Ceia, né, a gente vê que a mesa é baixinha e eles estão assentados no chão. Quem se lembra disso, diga amém. Então, naquele tempo era dessa forma, desse jeito. Então, por que a Bíblia está dizendo que o profeta estava, ou o sacerdote estava assentado em uma cadeira? A cadeira, na época, era sinal de autoridade. Então, somente a autoridade é que se assentava no templo nas cadeiras. O restante do povo
ajeitava ali como podia. Só para a gente poder entender a questão da hierarquia. Então está dizendo que o profeta estava se assentado ali na cadeira, né, do lado do pilar. Versículo 10. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Por que Ana orou ao Senhor e chorou muito? Nós já conhecemos a história. Ela não poderia ter filho, ela não poderia engravidar. Então todo ano ela subia. A outra subia, né? A Penina subia e adorava o Senhor, sacrificava ao Senhor, por quê? Porque ela tinha motivo, queridos, para poder sacrificar. Penina tinha motivos para poder agradecer ao Senhor. Eu pergunto para você, Ana tinha algum motivo para poder sacrificar e louvar ao Senhor? Vamos dizer assim, ó, humanamente falando, Ana tinha motivo para poder sacrificar ao Senhor? Ana não tinha, queridos. Esta é a verdade, esta é a realidade. Humanamente dizendo, Ana não tinha motivo para poder sacrificar ao Senhor. Mas a Bíblia está dizendo que todo ano ela subia e todo ano ela estava lá fazendo o quê? Sacrificando ao Senhor. No versículo 11 diz assim: e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, primeiro pedido, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, segundo pedido, mas lhe deres um menino, olha só, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela sua cabeça, ou pela cabeça dele. Então vamos imaginar uma mulher sem filhos, com problema, a outra zombando, tirando sarro, e ela vai, juntamente com a família. A Bíblia diz que eles tinham acabado de comer. Pode alguém com depressão, pode alguém que está depressivo, pode alguém que está com síndrome do pânico, está angustiado, porque a Bíblia diz que a alma de Ana estava angustiada e ela não conseguia nem comer. Mas mesmo assim, Ana entra no templo e começa a orar. Ana começa a orar dentro do templo. E a Bíblia diz que quando Ana começa a orar, e ela faz ali alguns votos para Deus, alguns votos com Deus, e naquele tempo era comum as pessoas fazerem voto com Deus, oferecendo algum sacrifício, e era normal também naquela época os votos serem de pessoas, de filhos. E foi o que Ana fez. Mas como que pode, queridos, uma mulher que não tem filho, uma mulher que o maior projeto dela talvez fosse ter um filho, e antes dela ter um filho, ela ora e disse ao Senhor: se o Senhor me der, eu o darei. E na cabeça dele não passará navalha. O que significa isso? Era um voto nazireu. O voto nazireu, queridos, a pessoa que fosse um nazireu, ele não poderia raspar a cabeça, cortar o cabelo, não poderia beber bebida forte e também não podia estar tocando em coisas mortas, cadáveres. Então, esse era o voto de nazireado. Esta pessoa, ela era reservada exclusivamente para Deus. Mas como que pode uma mulher que não tinha um filho, ela gerar um filho para poder entregar para Deus? Duas coisas eu quero parar, fazer um adendo aqui, para que nós possamos entender, queridos, algumas coisas nessa noite. Ela não tinha filho. E a Bíblia diz que ela estava amargurada, ela estava aflita. Queridos, quantas vezes eu e você também não estamos amargurados, não estamos aflitos com algum problema, com alguma coisa para ser resolvido. E nesse momento nós acostumamos dizer que nós não temos condição de orar, que nós não podemos orar, porque nós estamos o quê? Amargurados, angustiados, depressivos, e aí a gente não entra na presença de Deus em função disso. Quem está me entendendo, diga amém.
Mas nós estamos vendo aqui que o comportamento desta mulher chamada Ana foi totalmente contrário daquilo que nós, muitas vezes, estamos acostumados a fazer. Quando nós temos um problema, quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos uma luta, que é o momento que talvez nós devêssemos mais nos colocarmos na presença do Senhor, é o momento que a gente diz que a gente não consegue. Quantas vezes que tem o culto e você está na sua casa e você pensa assim, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou para o culto. Ô, seu cabeça dura, é o dia que você tem que estar aqui, é o dia que nós precisamos estarmos aqui. Quantas pessoas eu já converso no meio de semana aí, eu vou dar um exemplo, pastor Adão e pastora Maria. A gente fala muito sobre oração, e tem dia, queridos, que nós não estamos com cabeça, tem dia que nós não estamos bem para estarmos aqui na oração. Mas a gente vem para cá, carregado, machucado, ferido, cabisbaixo. Quando termina a oração, que eu vou levar eles embora, aquele sorrisão na cara do pastor Adão. Pastor Pedro, saiu tudo aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade. Pastora Maria, a mesma coisa, pastora Márcia. Quem está me entendendo, queridos, diga amém. Então, queridos, deixa eu ensinar algo para você nessa noite. O dia que nós mais precisamos estar na igreja é o dia que você olha e você não consegue ver saída. É o dia que você não consegue enxergar saída. E muitas vezes a gente vem para cá num dia desse. Bom, eu estou dizendo você não. Vocês são diferentes. Mas quando eu venho para cá, talvez num dia como esse, ao invés de eu orar ao Senhor e contemplar o nome dEle, e agradecer a Ele até pela dor que eu estou sentindo, que Ele sabe o que eu faço? Eu começo a inventar 1001 conversa para Deus. Deus, eu orei e o Senhor não fez. Pai, eu pedi, o Senhor não respondeu. Mas também agora, Senhor, eu não venho mais às terças-feiras na oração. Quem está me entendendo, diga amém. Esta mulher fez totalmente o contrário, quer dizer, ela não tinha filho. Falou, Senhor, se o Senhor me der um filho. Bom, primeiro ela falou, não, se o Senhor se atentar para a minha amargura, se o Senhor olhar para o meu problema, e me der um filho, e que seja um menino. Ei, queridos, muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. Ela já estava dentro da igreja, ela estava no lugar certo, ela estava ali na hora certa, e se ela perde esta oportunidade, ela não tinha gerado. Falando em gerar, tem gente aqui que precisa gerar algumas coisas para Deus, porque Ana gerou para Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Ei, queridos, muitas vezes nós não estamos gerando para Deus, porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Ana parou, avaliou, olhou a situação e disse, olha, realmente não tem o que ninguém pode fazer. Porque se nós andarmos para trás um pouquinho aqui, ou talvez para frente, não me lembro agora aqui, o marido dela vai dizer, Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, eu sou o seu marido, eu sou o teu esposo. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, tem coisas na minha vida e tem coisas na sua vida que é só Deus que pode preencher. E para Deus poder preencher a nossa vida, aquilo que falta, nós precisamos falar para Ele de coração aberto, sem reserva, sem medo, sem mentira nenhuma, sem máscara nenhuma, aquilo que verdadeiramente nós estamos pensando e aquilo que nós estamos precisando. É só você abrir o seu coração, é só você orar, é só você pedir, mas tem que ser de verdade, queridos. Ela não maquiou a oração, ela não enfeitou a oração, ela disse, Senhor, eu estou atribulada de alma, mas se o Senhor olhar para mim, se o Senhor se lembrar de mim, ela faz a oração. Vamos continuar aqui, versículo de número 12. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Olha aqui para mim um pouquinho de novo. Vamos caminhar hoje versículo por versículo. Enquanto ela estava dentro da igreja orando, a Bíblia diz que o profeta Eli estava o quê? Observando. Mesmo dentro da igreja tem alguém te observando. Posso ouvir um amém? Mesmo aqui dentro da igreja tem alguém nos observando.
Mas agora, qual é o motivo que a pessoa está te observando? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo que nós estamos sendo observados? Vamos em frente. Versículo 14. 13. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. De novo, como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam. Olha aqui para mim um pouquinho, queridos. A Bíblia diz que ela estava dentro da igreja, orando em silêncio, mas a boca se movia. E naquele tempo, eu estudando, naquele tempo tinha um povo tão, tão rico, tão poderoso, que tinha pessoas que pagavam para outra pessoa orar por ela. Quem está me entendendo, diga amém. Tinha pessoas que recebiam para ir no templo para orar por outras pessoas. Olha só que coisa bacana esse negócio. Quem conhece aqueles irmãos 6 horas? Pastor, o senhor ora por mim? Irmão, você ora por mim? Fulano, você ora por mim? E todo mundo ora por ele, mas ele mesmo não ora por ele. Quem está me entendendo, diga amém. Está na hora, queridos, nós acordarmos para as coisas do Senhor Jesus e entendermos que você precisa orar por você, pelos teus sonhos, pelos teus projetos, pela tua casa, pela tua família. Não que eu não queira orar por você, mas, queridos, são coisas específicas. São coisas que você pode fazer. Está rolando na internet aí a questão de uma igreja famosa aí, diz que escravizava os líderes e eles eram... Mas por que, queridos, que isso acaba acontecendo? Queridos, quando você se converte, quando você aceita Jesus Cristo, você aceita Jesus, você se converte, ou eu aceito, ou eu me converto. Deus não tira a nossa inteligência, Deus não tira a nossa sabedoria. Então nós precisamos entender, queridos, que nós como irmãos, como participantes de uma igreja, de uma denominação, tem que existir um limite para algumas coisas. Tem que existir um limite para algumas coisas. A liderança, os pastores não podem escravizar você. Não é assim que funciona, queridos. Porque Jesus Cristo não escraviza ninguém. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então tem muitas coisas, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode sair, você não pode visitar, você não pode, para com isso, queridos. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, é para que a gente venha o quê? Sermos livres em Jesus Cristo. Isso não é liberdade, isso é escravidão, queridos. Isso é escravidão. A igreja não é do pastor, a ovelha não é do pastor, a ovelha é de Cristo. Nós precisamos ensinar, sim, vocês andarem no caminho do Senhor. Agora, se vocês não andarem, é problema de vocês. Mas a palavra de Deus tem que ser dita, a palavra de Deus tem que ser ensinada. Então, queridos, parem com esse negócio. Eu vou ligar para o pastor orar por mim. Aí porque vou ligar para o irmão. Lá em não sei que cidade aí, tem uma irmã que ora, tem uma irmã que revela. Queridos, a revelação é Bíblia. A revelação é a palavra de Deus. Isso é revelação. Não é alguém que ora. Não é alguém que... Não, você também pode orar, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que nosso Deus, o nosso Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe pessoas para ser ricas, para ser pobres, algumas... Ele não escolhe. Agora, nós precisamos sim, quando Ele nos chamar, é escolher estar com Cristo. É isso que vai fazer a diferença. Ana tinha uma luta, tinha uma dificuldade, um problema muito grande e ninguém poderia resolver. Sabe por quê, queridos? Queridos, quando vem, a pessoa já nasce com algum problema. Dificilmente nós, seres humanos, médicos e remédios, conseguem resolver. Talvez traz um paliativo, a não ser que Deus, o próprio Deus que permitiu que a pessoa venha com aquele problema.
o mesmo Deus libere e permita um milagre na vida da pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. Ei, queridos, olha como é sério essa questão. Olha como é sério isso. Eu ainda, na igreja católica, e não estou aqui falando mal de católico, preste bem atenção no que eu vou dizer. Da cidade de onde eu vim, existiu há muito tempo atrás um padre, segundo os estudiosos, ele gerava ali alguns milagres. E eu me lembro muito bem de um dia, a minha mãe comentando comigo sobre este padre. Levaram para ele na igreja alguém para ele poder orar, ou rezar, ou coisa parecida. Quem está me entendendo, diga amém. E aquele dia, aquilo que a minha mãe disse, me chamou a atenção, porque é o que a Bíblia diz. Chegou lá uma criança com um problema, e ele perguntou para os pais, ele ficou assim, ou ele nasceu assim? Disseram para ele, a criança nasceu assim. Então ele disse, eu não posso fazer nada. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz que sob o nome de Jesus Cristo, todo o joelho se dobra. Ele disse, se nasceu assim, eu não posso fazer nada. Vamos em frente, queridos? Então, povo de Deus, igreja de Deus, aquela mulher tinha uma luta, tinha um problema, mas ela não ficou procurando o profeta, ela não foi procurar o marido, não foi ninguém, ela foi para o templo, ela sacrificou no templo, ela dobrou o joelho, creio eu, estava em pé, não sei, e disse, Senhor, se atente para a minha luta, se atente para a minha dificuldade. Você que está aqui hoje, queridos, que está com problema, está com luta, está na prova, eu tenho o maior prazer em te ajudar a orar. Porque a Bíblia também diz que a corda de 3 canas é mais difícil de se quebrar, é mais difícil de se romper. Então, um irmão precisa ajudar o outro, mas um irmão não pode carregar o outro. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos ter as nossas responsabilidades e que a visão, e a mente do povo de Deus, da igreja de Cristo, venha a ser aberta, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que versículo que eu parei, quem se lembra aí? 13? Vamos repetir o 13. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Versículo 14. Ele disse, até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu, não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante de quem? Diante do Senhor, queridos. Ela estava angustiada, estava com luta, ela estava com problema, e ela disse, Senhor, não, eu não bebi bebida forte nenhuma. Eu não bebi bebida forte nenhuma. Simplesmente eu estou o quê? Angustiada. Mas quando Eli olhou para ela e viu simplesmente somente a boca mexendo, e ele não ouvia nenhuma palavra, o que ele pensou? O que Eli viu? Ele viu ali o quê? Uma mulher embriagada. Mas quando Deus olhou para Ana, ele viu uma mulher necessitada. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que eu disse para vocês que Deus não vê como o homem vê. Deus não olha como o homem olha. Muitas vezes o nosso olhar já é realmente procurando um problema, já é procurando um defeito, mas Deus não. Deus olha procurando a necessidade. Deus olha procurando qual é o problema. Na verdade, queridos, essa questão de Deus procurando é até meio ilógico, né? Deus não precisa procurar, porque Ele já sabe, porque Ele já conhece. Ele não sabia que Ana era estéril? Sabia, porque a Bíblia diz que foi Ele que cerrou a madre de Ana. Queridos, deixa eu dizer algo para você nessa noite, eu creio que é profético.
Talvez tenha algumas madres aqui que estão cerradas, não para gerar filhos, mas para gerar sonhos, para gerar projetos, para gerar tantas outras coisas, que talvez tenha sido o próprio Deus que tenha cerrado. O próprio Deus que tenha parado, barrado você. Sabe para quê? Para que eu e você, nós possamos primeiro olhar para Ele. Nós precisamos primeiramente olhar para aquele que é autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. É Ele que resolve. O controle está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E Ana sabia disso. Você sabia que o controle da tua vida, que a solução do meu problema e dos seus problemas está na mão do nosso Deus? Você sabia disso? Ana sabia. Ana sabia, porque ela para tudo e vai orar. E a Bíblia diz, queridos, que ela orava em silêncio. Ana orava em silêncio. Quantas vezes nós queremos botar a boca no trombone, principalmente no Facebook, no Instagram, quando temos alguns probleminhas, algumas coisas para resolver, nós vamos para o Facebook, nós vamos para o Instagram, que é mais fácil, porque lá, né? Se alguém responde, se alguém não responde também não tem problema. Lavei a minha alma, descarreguei a minha raiva, descarreguei o meu ódio. Quando você estiver com raiva, quando você estiver com ódio, liga para mim, liga para a pastora, liga para o pastor Pedro Júnior. Nós vamos vir aqui, nós vamos abrir a igreja, você vai entrar aqui, você vai dobrar o seu joelho, você vai gritar aqui dentro, mas aqui dentro, queridos, mas aqui dentro. Ou onde você estiver, na sua casa, fecha a porta, a Bíblia diz. Entra no seu quarto, fecha a porta, de preferência apaga as luzes para ninguém, para nem o Espírito Santo ver essa cara de choro, né? A lágrima escorrendo, narizinho meio... Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando a gente tiver aqueles perdidos, totalmente sem rumo, totalmente sem direção, vamos adentrar o nosso quarto, ou a igreja, ou lá no seu trabalho. Mas pastor, estou trabalhando. Na hora que você for no banheiro, dá um minutinho ali, dobra o seu joelho lá mesmo, bota uns papelzinhos no chão, porque normalmente é meio complicado, né? Não é assim? Onde você estiver, onde você for, onde você dobrar o seu joelho ou não dobrar o seu joelho, mas se você abrir a tua boca e você falar com Deus, Ele vai te ouvir e Ele vai resolver. Porque tem coisas, queridos, que somente Deus pode fazer e somente Deus pode resolver. A Bíblia diz que Ana estava orando em silêncio, sem fazer escândalo, sem fazer nada. E, queridos, essa mulher tinha motivo para poder, sair gritando e chutando Penina, e acho que até Eucana também, mas ela não fazia isso. Por isso, irmãs que estão aqui, você, irmã, que às vezes não tem muito controle aí, às vezes grita com o marido, às vezes perde a direção, às vezes você perde o rumo. Irmãs, pelo amor de Deus, faça como Ana fez. Brigue com seu marido em silêncio. Briga com ele através da oração, só na mente, pensando, meu Deus do céu, me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu vou arrebentar ele. Mas sem falar nada. Quem está me entendendo, diga amém. E você, marido que está aqui também, não vai pensar que você vai sair daqui ileso hoje, não. Você, marido, também não dê motivo para essa mulher que Deus colocou na tua vida, colocou do seu lado. Não dê motivo também para ela para ficar. Porque muitas vezes, sem ter muito motivo, elas já falam por natureza. Quem está me entendendo, diga amém. Imagine se eu e você, maridos, nós dermos motivos para nossa esposa ficar falando. Mas vamos olhar, tanto o marido quanto a esposa, queridos. Vamos olhar para a atitude de Ana. Essa mulher tinha um problema muito complicado. Muitas vezes nós nos perdemos por coisas muito menores, queridos. Muitas vezes nós queremos uma roupa. Muitas vezes nós queremos um móvel para casa, uma televisão, trocar o carro, fazer alguma coisa. A gente se perde com problemas
dessa natureza. Mas nós estamos falando de enfermidade. Nós estamos falando de coisas que a medicina da época não poderia resolver. E se fosse hoje também não poderia. Porque coisas que Deus quer, coisas que Deus permite, querido, não tem o que fazer, a não ser dobrar os joelhos e reconhecer o senhorio de Deus. Foi o que Ana fez. Queridos, vamos reconhecer o senhorio do nosso Deus. Vamos reconhecer, queridos, o senhorio de Jesus Cristo. Vamos reconhecer, queridos, o poder do Espírito Santo que ainda está nessa terra. Vai chegar um momento, vai chegar uma hora que a Bíblia diz que vai ser retirado o Espírito Santo. E eu espero não estar mais aqui. Quando o Espírito Santo for retirado, eu já, meu Deus, quero estar com Jesus, quero estar no céu. Quem está me entendendo, diga amém. Porque, queridos, com o Espírito Santo estando aqui, já está difícil. Imagine quando tirar o Espírito Santo daqui. O que vai acontecer com o Espírito Santo aqui, queridos? O negócio já está difícil, muitas vezes é complicado. Você vai numa festa, você sai na rua, você vai em algum lugar, muitas vezes é difícil. Muitas vezes dentro da própria igreja é difícil. Quem está me entendendo, diga amém. Eu saí com a pastora esses dias, fomos no shopping. Quase que eu coloquei aquele negócio que coloca para dormir lá, que tampa o olho lá, como é que chama lá? Um tampão. Queridos, não tem condição. É difícil, queridos. Quem está me entendendo, diga amém. Mas é a realidade do mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas, queridos, nós estamos vivendo nesse planeta, mas nós não podemos ser igual. Nós precisamos fazer diferente. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Graças a Deus por isso, glória a Deus. Amém, pastora Márcia? Tivemos alguns problemas lá atrás no passado, mas hoje não. Mas eu preciso dizer isso. Nós precisamos falar, queridos, sobre isso. Pessoas inteligentes, pessoas que sabem aquilo que estão fazendo. Vamos em frente aí, queridos. Aleluias. Versículo número 16. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor. Olha que mulher inteligente. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eu tenho falado até agora na oração dela, ela estava colocando diante de Deus a ansiedade dela e a aflição. É isso que ela estava fazendo, colocando diante de Deus, não é diante de ninguém mais, mas do próprio Deus, a ansiedade e a aflição daquilo que ela estava sentindo. Por que eu frisei a questão de ansiedade e aflição? Porque dizem por aí que a ansiedade é a doença do século. Quem já ouviu isso, diga amém. A ansiedade é a doença do século. Pode até ser, mas Jesus Cristo continua sendo a cura. Jesus Cristo continua sendo o remédio. Da mesma forma que eu falei no começo a respeito da picadinha do mosquitinho lá da dengue, que é simplesmente, acho que, eu não sei nem quantas miligramas do veneno que ele injeta no corpo do ser humano e causa uma destruição. Da mesma forma, Jesus Cristo, com apenas uma gota do sangue dele sobre a tua vida, pode te curar, pode te salvar, pode te livrar, pode te libertar, pode te fortalecer, pode fazer você mais do que vencedor nele. Mas é nele, por ele e para ele são todas as coisas. E Ana entendeu isso. Ela lançou toda a ansiedade dela em quem? Naquele tempo, sobre o próprio Deus. Amém? Vamos seguir aqui. Eli respondeu, versículo 17. Eli respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Deixa eu parar aqui um pouquinho, olha aqui para mim. Olha como é sério isso.
Eli não sabia qual era o pedido que ela fez. Eli não sabia o que ela tinha pedido. Mas ele fez o quê? Ele liberou uma bênção sobre ela e disse: vai-te, e o Deus de Israel venha conceder o pedido que você fez. Cuidado com aquilo que você pede. Cuidado com aquilo que eu e você nós vamos orar. Porque muitas vezes o homem de Deus vai abençoar você. Quem está me entendendo, diga amém. Então, cuidado com aquilo que você pede. Cuidado com aquilo que você ora. Cuidado com aquilo que você busca. Porque isso é muito sério diante do Senhor. Vamos em frente. Versículo 18. Ela disse: que a tua serva encontre o quê? Graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e fez o quê? Comeu. E a sua aparência deixou de ser o quê? Triste, queridos. Olha aqui para mim um pouquinho. Muitas vezes, eu até fui esse ano, no começo de janeiro agora, fui um mês para academia. Pense, 30 dias fui para academia, foi coisa linda de se ver. Mas aí tinha um povo da igreja aqui, né, que estava lá também, de vez em quando aparecia lá, e aí começava a zombar de mim, porque fala, né, umas irmãs aí, né, e tem uns irmãos também. Aí começava a rir de mim, né, que a esteira deles estavam até, né, correndo na esteira, e eu com aquele espação pesado, com as pernas meio, né, mas aí acabou que não deu, mas deixa passar o frio agora, eu vou voltar de novo. Nome de Jesus. Vai orando aí, passou o frio, agora eu vou voltar. Então, queridos, a Bíblia está dizendo aqui que depois que essa mulher, ela foi abençoada por Deus, não é para ninguém parar de ir na academia, não, viu? Fica em paz, continue. Depois que ela foi abençoada por Deus, a Bíblia diz que essa mulher, ela comeu, ela bebeu, e a fisionomia dela mudou. A fisionomia dela ficou diferente. Por isso que eu oro bastante, queridos. Para ver se a minha barriga some, que eu não preciso ir para academia. Mas não vai resolver. Isso eu sei que eu vou ter que ir lá mesmo, para poder resolver lá. Então, queridos, muitas vezes estamos com dificuldade, estamos com luta, estamos com problema. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos buscando e procurando no lugar errado. Não estou falando para ninguém deixar de procurar um médico. Não estou dizendo para ninguém deixar de fazer os exames tradicionais, tanto de homens quanto de mulheres. Não estou dizendo, o cara está com dengue, não vamos, não vai no médico, toma injeção, toma remédio, procura, né, tudo que tem, né, à disposição do ser humano para que você possa suprir a sua questão de saúde, vá procurar. Mas existe coisas, queridos, que é só Deus que resolve. Existe coisas que é somente Deus é quem faz. Nós buscamos e lutamos, né? Mas tem coisas que é somente Deus é quem faz. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei nesta noite qual é a sua luta. Eu não sei o que você precisa. Mas eu tenho o nome de um remédio para poder passar, para receitar para você nessa noite, como teu pastor. E o nome do remédio é Jesus Cristo. E este remédio, queridos, você não precisa ir na farmácia, você não precisa mandar manipular, você não precisa ir na farmácia ali do SUS ali para poder pegar, enfrentar talvez até uma fila para poder pegar esse remédio. Você não precisa disso. Com certeza, naquele dia, naquele momento, quando Ana entrou no templo e começou a orar, não existia somente Ana naquele lugar, porque era um tempo de festa, era um tempo de sacrifício, e todo mundo iria para aquele lugar para poder sacrificar ao Senhor e também orar. Quem está me entendendo, diga amém.
Então, é muita gente que tinha naquele lugar. É muita gente, queridos, que estava ali. Não é somente Ana. Quando nós olhamos, se nós não pararmos para analisar e entendermos um pouco da história, a gente vai achar que é somente Ana que estava ali. Não, mas tinha muita gente. Mas a Bíblia diz que o profeta viu. Mas Deus também viu. Talvez eu, como pastor da igreja, estou te vendo. Talvez eu, como pastor da igreja, tenha orado por você, tenha ministrado sobre a tua vida. Mas Deus também precisa ver. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, queridos? Então, se coloque, abra o seu coração sem xingar. Ana não xingou. Ana não xingou. Ana, a Bíblia diz que ela orou e disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor se atentar para a minha luta, se o Senhor se atentar para a minha aflição, e ouvir, Senhor, a minha oração, e me der um filho, um menino, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Sabe por quê, queridos, que muitas vezes o meu sonho, o meu projeto, a minha necessidade fica um pouco complicada para Deus poder me entregar da maneira que eu oro, da maneira que eu peço? Sabe por quê? Eu quero uma namorada, mas ela tem que ser assim, 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 tem que ser muito bonita e tal, porque eu quero sair com ela aí e vou esfregar na cara de fulano aí. Ou a namorada, ou um carro, ou uma casa, ou alguma coisa. Quem está me entendendo? Eu não vou nem dizer para você dizer amém. Mas é isso, queridos. O teu sonho, o teu projeto, o teu anseio. Para que você quer isso? Para que você está pedindo isso? Para que você está orando por isso? É para honrar e engrandecer o nome de Jesus Cristo? Ou é para você esfregar na cara de alguém? Nós conhecemos uma história dessa na Bíblia. Nós conhecemos muito bem uma história dessa na Bíblia. As irmãs que casaram com Jacó. Lia e... o nome da outra? Raquel. Até que era para poder esfregar na cara da outra, para poder dizer eu posso e você não pode. Deus não olhou, Deus não honrou. Mas a partir do momento que ela disse, agora eu vou honrar a Deus com esse filho que vai nascer. Até hoje, existe aí o mais famoso de todos, Judá. Quem está me entendendo, diga amém. Então aquilo, o meu sonho, o meu pensamento, o meu projeto, a minha necessidade, querido, tem que ser para poder honrar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estive aqui hoje orando pela manhã. Orei, chorei aqui na presença de Deus, foi muito bom, foi maravilhoso. Estou dizendo isso, não é para engrandecer o meu nome, não é isso não. É para que nós possamos entender que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, e eu orando aqui por vocês, viu? Pela minha casa, pela minha família, pelos sonhos, pelos projetos, e colocando tudo, pastor Fábio, diante de Deus. Falei, Deus, é para o Senhor. Não é para mim, é para o Senhor. O Senhor que me chamou, então eu quero trabalhar, eu quero fazer para o Senhor. Eu falei, mas essa noite, Senhor, eu não vou fazer mais essa oração, mas só hoje. Para eu saber que o Senhor está ouvindo a oração minha nessa manhã, eu queria ver, Senhor, na igreja hoje, pelo menos uma ou duas pessoas que faz muito tempo que não vinha na igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Tem duas pessoas aqui hoje que fazia muito tempo que não vinha aqui nessa igreja. Então Deus, quer dizer, Ele está ouvindo as nossas orações. Ele está ouvindo o nosso clamor. A banda louvando aqui. E eu falei, Senhor, receba, Pai, a nossa adoração, receba o nosso louvor, Senhor, porque é o que nós temos para poder te dar. Nós não temos nada mais a te dar, Senhor, a não ser o louvor. Nós não temos nada.
Nós achamos que temos alguma coisa, querido, mas nós não temos nada. A única coisa que Deus recebe de mim, recebe de você, é louvor, é adoração. É isso, queridos, que chega nas narinas de Deus, e Deus se alimenta disso. Deus não se alimenta de cara feia, de briga, de desânimo. Ele não se alimenta de nada disso. Quem se alimenta disso é Satanás que se alimenta. Mas em nome de Jesus Cristo, queridos, nessa igreja, a minha oração, o meu pedido hoje de manhã é para que Satanás morra de fome. Para que nós não venhamos alimentar o inimigo, mas para que nós venhamos alimentar o próprio Deus com louvor, com adoração, com honra, com seriedade, com honestidade, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é reto diante do Senhor, queridos. Queridos, não vai ser fácil, mas também não é impossível. A Bíblia diz que Deus cerrou, Deus fechou a madre de Ana. Mas quando Ana orou, quando Ana se colocou diante do Senhor e falou: Senhor, aquilo que o Senhor me der não vai ser meu, mas eu vou devolver, é do Senhor. Para eu poder encerrar, Ana fez uma oração, sacrificou, chorou, foi tida como uma bêbada, como uma mulher da vida. E ela disse: Senhor, não, eu não sou uma mulher da vida, não sou mulher de rua, não. Eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho família, eu estou aqui orando. Aí vem o profeta e diz: olha, então, que seja feito a tua vontade. Que o Deus de Israel te conceda aquilo que você pediu. Olha que bacana. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Mesmo quando você ora, mesmo quando você pede, preste atenção, e eu já estou encerrando. Mesmo quando você ora e mesmo quando você pede, Ana orou, Ana pediu, Ana recebeu ali uma palavra, Ana recebeu uma direção. O que Ana fez? Ela voltou para a cidade dela, voltou para a terra dela e foi dormir com o marido, querido. Quem está me entendendo, diga amém. Ana, ela foi se deitar com o marido que era dela. Normal, tranquilo, isso pode, é natural. Depois que casou, pode. Quem está me entendendo, diga amém. Ela foi e se deitou com o marido, ela fez a parte dela. Então não adianta eu vir aqui, eu orar, pedir, clamar, chorar, eu abençoar a tua vida, mas você não fazer a tua parte. Faça a tua parte. Você já tem uma palavra, você já tem uma direção da parte de Deus, mas faça a sua parte. A parte do próprio Deus ele já fez. Mas você precisa fazer o quê? A sua parte. Quantas pessoas que muitas vezes estão precisando de uma bênção, estão precisando de cura, de libertação, de transformação, mas quando é para ter um compromisso com o próprio Deus, quando é para estar comprometido com Jesus Cristo, a pessoa não quer compromisso. A pessoa não quer compromisso, queridos. Quem está me entendendo? Então Deus, a parte dele, ele sempre vai fazer. Ele sempre vai liberar, ele sempre vai abençoar, se for coisas boas para a tua vida. Deus não vai liberar para você aquilo que vai te matar. Deus não vai liberar aquilo que vai te ferir. Mas ele vai tirar os fofoqueiros de plantão. Ele vai tirar, ele vai deixar para trás. A Bíblia diz que Penina tinha gerado, acho que, 1, 2, 3 filhos, não sei. E cada vez que ela gerava, ela fazia o quê? Né? Como se esfregasse aquele barrigão na cara de Ana. Mas foi o filho de Ana. Que foi o profeta. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Muitas vezes nós temos olhado aí para as coisas do mundo, como o pastor Fábio disse hoje aqui na hora que foi recolher dízimos e ofertas, para nós não olharmos para as pessoas lá fora, para aquilo que estão construindo, ganhando. Não faça isso, porque esse pouco que você tem é o que Deus quer multiplicar. O que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Então saia em toda a vizinhança. Pegue vasilhas vazias e começa a deitar dentro de todas elas. E aquelas que vai enchendo, você vai separando em um canto. Ei, queridos,
se esta cidade entender, se as igrejas desta cidade entender e arregaçar as mangas e pegar o pouquinho de óleo que nós temos e começar a derramar sobre cada pessoa que nós encontrarmos na rua, a enfrentar, a batalhar, a orar, a se consagrar, a sair um pouco mais das redes sociais, a sair um pouquinho mais do Facebook, do Instagram, de todas as mídias aí, e nós nos fecharmos um pouquinho lá no nosso quarto, fechar a porta e dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu, venha o teu. O reino que tem que vir é o dele. Mas tem muito rei e muita rainha aqui nesta noite querendo mandar no lugar de Deus. Ele é rei. É ele que reina. Não é você que reina, não sou eu que reino, mas é o próprio Deus. É ele que reina. Filhos que estão aqui nessa noite, você quer reinar lá na sua casa, achando que você é uma princesinha, que você é uma rainha, que você é um reizinho. Você não manda nada lá. Quem manda lá é o teu pai e a tua mãe. Mas o primeiro a mandar naquele lugar chama-se Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que em breve ele vai voltar. E dessa vez não vai voltar mais como um cordeiro. A Bíblia diz que ele vai voltar como um leão. O leão da tribo de Judá. E vai reger, não mais na cruz, mas com vara de ferro. Então, queridos, o tempo da brincadeira está acabando. E por o tempo da brincadeira estar acabando, nós precisamos entender o quê? Que nós precisamos aprender a orar. Deus não vê como o homem vê. Talvez a tua esposa não está te entendendo. Às vezes o teu marido não está te entendendo. O teu patrão não está te entendendo. O seu pastor não está te entendendo. O teu líder não está te entendendo. Mas deixa eu dizer para você nessa noite, Deus está te entendendo. E eu quero que você fique com esta palavra nesta noite. E que você mude em nome de Jesus Cristo o seu comportamento de oração. Não adianta colocar oração em precatório diante de Deus, porque Deus não responde. Se coloque de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Santo é o teu nome. Glorificado seja o teu. É isso mesmo, Senhor. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nesse momento eu quero orar. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, nessa noite, pela palavra e pela direção, meu Pai, que o Senhor nos deu. Pai, nós somos tão pequenos, nós somos tão frágeis, meu Pai, diante do Senhor. E muitas vezes, Jesus, diante da necessidade, diante da luta, diante da prova, meu Pai, muitas vezes nós queremos desistir de tudo. Mas Ana não desistiu. Maria não desistiu, mesmo vendo o filho sendo crucificado em uma cruz. Muitos homens e mulheres de Deus, meu Pai, tinham tudo para parar, tinham tudo para desistir, Senhor, e não desistiram. Então a minha oração nesta noite é para que este povo, esta igreja, não venha desistir, meu Pai, diante de nenhuma circunstância, diante de nenhuma situação difícil, mas que eles venham, meu Pai, dobrar o joelho e colocar, meu Pai, diante do Senhor a necessidade, aquilo que eles precisam, aquilo que eles buscam, e que todos os sonhos e os projetos nossos, Pai, vá de encontro com a sua necessidade. Ana precisava de um filho. Ana queria um filho, mas o Senhor precisava de um profeta. Então, Pai, que a necessidade do Senhor venha se juntar, meu Pai, com a nossa necessidade, e que a tua boa mão venha nos fazer gerar aquilo que o Senhor precisa para esta nação,
para esta terra, para este tempo, para este século, meu Pai, que nós venhamos sermos instrumentos poderosos, usados e ousados, meu Pai, pelas tuas mãos. Tira, Senhor, todo o pecado de cada um de nós. Tira, Senhor, toda a angústia. Tira, meu Deus, toda a depressão. Tira, Senhor, toda a doença, toda a enfermidade, toda a falta de fé. Ó Deus, em nome de Jesus, haja, Senhor, no íntimo, meu Pai, de cada um que está aqui nessa noite. Pai, eu sei que muitas vezes é somente o Senhor que pode fazer. O remédio não pode fazer. A medicina não pode resolver. Mas o Senhor, meu Pai, com apenas, meu Pai, com uma gota do teu sangue sobre as nossas vidas. Pai, aquele sangue que já foi vertido na cruz, que já foi derramado na cruz, para perdão dos pecados e para a salvação de almas, esteja, meu Pai, nesta noite, sobre cada um de nós, não como juízo, mas como salvação. Por isso eu oro e agradeço ao Senhor nesta noite, pedindo misericórdia e graça sobre a vida de cada um de nós. Por isso eu oro e agradeço ao Senhor, no nome do Senhor Jesus, e para a glória de Jesus, e o povo de Deus diz, e aplauda bem forte o nome do Senhor nesta noite.